Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto. A arte é uma explosão. O Deidara mais forte. Capítulo 21. Sasori mergulhou na água ao lado de Deidara, seu olhar pousando no grupo de tartarugas marinhas à sua frente. Um estranho peso se instalou em seu peito. Depois de todo o esforço despendido na busca, encontrar o alvo elusivo em meio a uma multidão tão grande fez com que parecesse menos especial. A satisfação de alcançar seu objetivo desapareceu quase instantaneamente. Desde que se transformou em um boneco humano, Sasori descobriu que a forma era bastante conveniente, como agora, por exemplo. Ele podia se mover livremente debaixo d'água sem precisar respirar, enquanto Deidara precisava se envolver em uma concha de argila, dependendo do ar limitado que continha para se movimentar abaixo da superfície. Vamos trabalhar, Sasori ordenou secamente. O braço direito de Iruko se estendeu, agarrando uma das tartarugas. Seu casco era do tamanho de uma pequena mesa redonda, o que o tornava perfeito para a escala de Iruko. Rugido. Surpreendentemente, em vez de se dispersarem em pânico, as outras tartarugas reagiram com fúria. Seus olhos brilhavam vermelhos enquanto agitavam seus membros atarracados, avançando em direção a Iruko com uma velocidade anormal. Que diabos! Essas tartarugas são cruéis! Exclamou Deidara, desviando seu casco de argila do caminho delas. As criaturas também não se limitavam a ataques físicos, projéteis de água saíam de suas bocas com uma força assustadora. Sua construção de argila não fora construída para suportar tais golpes, com certeza vazaria se fosse atingida. Patético, Sasori murmurou. O braço de Iruko se abriu em vários tentáculos, agarrando o enxame de tartarugas enfurecidas. Sasori esperava uma luta. Ele não era ingênuo o suficiente para pensar que um movimento resolveria as coisas. Mas então, uma pilha de tartarugas sem vida flutuava diante deles, cascos rachados e corpos flácidos. Sasori observou em silêncio. Não era para elas serem resistentes o suficiente para resistir a uma bijudama? Será que acabei de liberar algo parecido com isso? Os dois emergiram, e Sasori pegou o esboço da tartaruga exótica fornecido pela inteligência. Comparando cuidadosamente, ele franziu a testa. Combina, não é? Disse ele, mostrando-o a Deidara. Ambos mergulharam num silêncio contemplativo. Esqueça. Vamos, disse Sasori, com um tom mais gélido do que o normal. Ele se virou, a frustração evidente na voz. Para onde vamos agora? Deidara perguntou hesitante. Com Mogakuri. Vou matar aquele idiota. Claramente, Sasori ficou furioso. Esperem. Sasori-sama. Deidara-sama, gritou uma voz. Era homem da água sem fôlego e visivelmente exausto de persegui-los. Ah, é verdade. Eu tinha me esquecido dele. Se tivéssemos sido um pouquinho mais rápidos, ele poderia ter nos perdido completamente. Encontrei a tartaruga exótica que você procura no oeste. Depressa sigam-me, exclamou o homem da água animado e ofegante. Não precisa, Deidara dispensou-o com um gesto. A informação estava errada. Essas tartarugas são dificilmente defensáveis. Impossível. O que eu vi era incrivelmente forte. Eu não consegui quebrar sua carapaça, e ele superou minhas técnicas aquáticas. Se demorarmos, ele pode escapar. O homem da água insistiu com urgência. É como esta. Sasori levantou a concha rachada. Sim, mas está é preta, esclareceu o homem da água. Deidara e Sasori trocaram olhares. Então esse é o verdadeiro alvo. O esboço de inteligência desenhado a lápis não tinha cor, quase os levando à conclusão errada. Vamos! O homem da água liderou o caminho, fundindo-se com a água do mar para navegar. Usando as correntes anormais como guia, ele rastreou os movimentos da tartaruga. Pronto! Está mergulhando no fundo do mar. Se escapar para as profundezas, não conseguiremos pegá-lo, alertou o homem da água com um tom de voz cada vez mais urgente. Mesmo sem entender a física da pressão, shinobi experientes sabiam que quanto mais fundo se mergulhava, mais opressivo o ambiente se tornava. Não era um lugar que nem mesmo shinobi de elite ou marionetes resistentes conseguiriam suportar. Rachadura! Rachadura! O braço de Iruko rangeu sob a pressão crescente à medida que se estendia mais fundo. No momento em que as garras de Sasori estavam prestes a agarrar a tartaruga negra, ela lançou um projétil de água com precisão cirúrgica, decepando o braço de Iruko. Tic! Seus ataques são muito mais poderosos que os de seus semelhantes, admitiu Sasori, embora sua expressão permanecesse calma. Como mestre de marionetes, ele estava acostumado a contratempos. Era simplesmente uma questão de mudar de tática. Sua vez, Sasori chamou Deidara. Com prazer, sim. Deidara sorriu, cuspindo uma enorme serpente de argila que rivalizava em tamanho com seu dragão C2. Homem da água guia-o para baixo da tartaruga. Usarei a onda de choque da explosão para mandá-lo para cima. Sim, Deidara-sama. Homem da água respondeu. Jutsu da prisão aquática. Uma barreira esférica de água envolveu a serpente de argila enquanto o homem da água a manobrava para baixo, protegendo-a com seu jutsu. O homem da água avançou em direção à esquiva tartaruga negra. Capítulo 22. O que está acontecendo? Motoi, patrulhando a ilha da tartaruga gigante, de repente sentiu o chão tremer sob seus pés. Motoi-sama. A tartaruga gigante parece estar se comportando mal de repente, relatou um ninja da patrulha, apressando-se. Apesar do título de guardas, a maioria não levava esse trabalho muito a sério. A ilha da tartaruga gigante, descoberta pelo primeiro Raikage por pura sorte, permaneceu escondida por décadas. Nem mesmo aqueles de fora de Komogakuri sabiam de sua existência. Felizmente, o quarto Raikage se importava profundamente com seu irmão mais novo. Ele garantiu que os guardas ali posicionados fossem ninjas de elite experientes. Embora a perturbação inesperada tenha causado alguma confusão, estava longe de ser um caos. Mande a equipe sensorial investigar. Gritou Motoi, com seu cabelo rebelde e crespo balançando enquanto ele esfregava a tinta a óleo no nariz para se concentrar. Sim, o ninja da patrulha desapareceu com uma técnica de cintilação corporal.
Na costa, 2 ninjas sensoriais de Komogakure estavam tensos, concentrando seu chakra o mais longe possível sobre o mar agitado. Eles se esforçavam para localizar a fonte da agitação da tartaruga e das ondas repentinas e violentas que quebravam contra a ilha. O que está acontecendo? Motoi, impaciente como sempre, chegou ao local. Houve uma grande explosão no mar ocidental, relatou um guarda, visivelmente abalado. Motoi seguiu a direção que o ninja apontou. Embora o mar tivesse começado a se acalmar, os inúmeros peixes mortos flutuando na superfície eram uma lembrança sombria do caos anterior. O sangue que jorrava de seus corpos tingia as águas próximas de um vermelho vivo, espalhando-se ameaçadoramente em direção à ilha como uma praga. Que tipo de explosão poderia causar tamanha devastação? Um arrepio percorreu a espinha de Motoi. Isso é! Um dos ninjas sensoriais ofegou, seu corpo tremendo como se tivesse acabado de vislumbrar um pesadelo. O que você viu, Damoi? Motoi perguntou com urgência. Chakra. Que chakra imenso. É um inimigo? Só um. Ou vários. Pressionou Motoi. O ninja sensorial trêmulo hesitou antes de responder. 3 deles. E o mais forte, o chakra deles é apenas um pouco mais fraco que o de Raikage-sama, Bi-sama e o Jito-sama. O coração de Motoi afundou. Alguém com chakra quase igual ao do Raikage, comparável a Bi e o Jito, ambos Jinchuriki, não eram um inimigo comum. Os outros 2 são mais fracos, continuou Damoi. Um parece estar no mesmo nível de Darui-sama, e o outro se compara a um Jounin de elite. O peso da situação atingiu Motoi com força. Até Darui, o braço direito do 4º Raikage, estava entre os mais fortes de Komogakure. Enfrentar oponentes com tamanho poder. Devemos notificar Bi-sama imediatamente? Sugeriu um ninja. Espere. Ainda não podemos confirmar que são inimigos. Eles não nos atacaram diretamente, argumentou outro ninja mais calmo. E se eles atacarem primeiro? Nesse nível, estaríamos mortos antes mesmo de reagir. Gritou o primeiro ninja, agarrando seu companheiro pelo colarinho. Mas Bi-sama está em um ponto crítico de seu treinamento, lutando contra o ódio e o poder do 8 caudas. Se o chamarmos agora, ele perderá o controle e atacará indiscriminadamente. Motoi hesitou. Ambos os lados tinham argumentos válidos, mas como líder, era sua responsabilidade tomar a decisão. Antes que ele pudesse decidir, uma onda enorme de chakra malicioso irrompeu do centro da ilha, cobrindo tudo com sua aura opressiva. Motoi virou-se para o coração da ilha, onde o céu escuro parecia emoldurar a silhueta grotesca de um gigante de 8 caudas e chifres. Seus tentáculos se agitavam descontroladamente, e seu rugido carregava uma fome insaciável. Ei! Quem ousa interromper o treinamento da grande Killer Bee? Idiota! Seu idiota! O som familiar de rap ecoou quando Killer Bee surgiu à vista. Envolto em uma mortalha de chakra carmesim, com 8 caudas balançando atrás de si e chifres brotando da cabeça, ele pairava à beira da transformação completa em biju. Ele já está parcialmente transformado? Murmurou Motoi, com suor escorrendo pelo rosto. Pelo menos ele ainda parece ter algum controle. Rapidamente Motoi mordeu o polegar e fez sinais com as mãos. Jutsu de invocação. Uma coruja enorme surgiu em meio a uma nuvem de fumaça. Motoi rabiscou um breve relatório em um pequeno pergaminho, amarrando firmemente a perna da ave. Volte para a vila com essas informações rápido. Conto com você. A coruja bateu as asas, lutando contra o chakra opressivo, mas conseguindo voar. Enquanto isso, Bi estava agachado no topo de uma árvore gigante, com a boca aberta, enquanto começava a formar uma densa esfera de chakra preta. Já é uma bijudama. Droga. Todos recuem. Isso já passou da nossa conta. Não joguem suas vidas fora. Ordenou Motoi, com a voz áspera. Tudo o que ele podia fazer agora era esperar que aqueles 3 forasteiros sobrevivessem à ira do 8 caudas. Sentindo nostalgia em Sasori-senpai? Deidara estava na superfície da água, com as mãos nos bolsos enquanto as bocas em suas palmas lambiam avidamente. A emoção de enfrentar um inimigo poderoso sempre o excitava. São os 8 caudas, disse Sasori secamente. Por que sempre acabamos lidando com Jinchuriki furiosos? Chegando. Sasori avisou. Uma enorme bijudama preta avançou em direção a eles, partindo o mar abaixo dela com um rugido ensurdecedor. Liberação magnética. Parede de areia de ferro. Uma robusta barreira negra de areia de ferro erguia-se diante deles. Sasori, não querendo ficar para trás depois que Deidara roubou a cena com os 7 caudas, trouxe seu estimado boneco do 3º Kazekage. Capítulo 23. Bum! Uma bijudama atingiu a barreira de areia de ferro, deixando um enorme amassado antes de explodir em uma explosão de proporções imensas. Ao contrário das bombas de argila de Deidara, a bijudama era imbuída de vastas quantidades de chakra, causando dano físico e mental simultaneamente. Uma violenta onda de choque carregada de chakra rugiu pelas 3 figuras atrás da parede de areia de ferro. Os cabelos loiros de Deidara e as nuvens vermelhas em sua capa chicoteavam violentamente ao vento enquanto suas mãos alcançavam sua bolsa de argila, prontas para criar algo grandioso. Deidara, desta vez fique fora disso. O 8 caudas é meu. A voz rouca de Sasori carregava um tom distorcido pelo vento, mas a determinação em seu tom era inconfundível. Tic! Deidara relutantemente recolheu as mãos. Não era apenas a vontade de lutar que o fazia querer intervir. A ideia de lutar contra o 8 caudas prometia muitas explosões emocionantes. Mesmo assim, se Sasori insistisse, não havia muito que ele pudesse fazer. Além disso, haveria muitas batalhas pela frente, especialmente depois que Akatsuki declarasse guerra formalmente ao mundo ninja. Oportunidades para subir de nível não seriam escassas. 2 idiotas com roupas estranhas, hein? O Killer Bee vai brincar com vocês 2.
Com um ritmo bizarro, uma Killer Bee semi-transformada avançou sobre a água. 8 caudas de chakra carmesim chicotearam atrás dele, irradiando uma pressão imensa. Ele está muito mais forte que os 7 caudas da última vez, comentou Deidara, de trás. O poder do 8 caudas superava em muito dos 7 caudas, e o domínio de Killer Bee em seu estado Jinchuriki, com todas as 8 caudas ativas, o colocava em uma categoria à parte. O hospedeiro anterior dos 7 caudas só havia conseguido manifestar 4 caudas na melhor das hipóteses. Sazori teria uma luta difícil. Mesmo com o boneco do terceiro Kazekage, lidar com Killer Bee seria desafiador. Liberação magnética, chuvisco de areia de ferro. Areia negra de ferro formou inúmeras agulhas finas no ar, densas como uma tempestade e velozes como balas. A barragem negra avançou em direção a Killer Bee. Ai, isso dói, mas é como um tapa feminino, totalmente inútil. Idiota, seu idiota. A chuva de areia de ferro atingiu o manto da besta com cauda de Killer Bee, mas não conseguiu penetrá-lo. Tudo o que conseguiu foi causar-lhe um leve desconforto. Toma isso. Oba! Com um grito, Killer Bee, agora completamente envolto em sua capa da besta com cauda, investiu contra Sazori. Sua mão direita com garras, irradiando um poder avassalador, atingiu a marionete Iruko com tanta força que ela foi lançada para longe. Tem outro lacaio aí atrás, hein? Deixa o Bee-sama te mandar para a vida após a morte. Killer Bee atacou Deidara em seguida. Liberação magnética, ordem mundial da areia de ferro. Mas Sazori não ia deixar isso acontecer. Permitir que Deidara fosse ferido seria o mesmo que declarar Sazori, a areia vermelha, incompetente. Controlando Iruko de volta à superfície da água, Sazori imediatamente liberou uma das técnicas mais formidáveis do terceiro Kazekage. Areia de ferro formava enormes espinhos que desciam em rápida sucessão, criando uma teia seladora de areia e metal, uma técnica projetada para prender e limitar os movimentos do inimigo. Os espinhos de ferro perfuravam repetidamente o corpo de Killer Bee. Mesmo com a proteção do manto da besta com cauda, o ataque implacável deixou seu corpo crivado de ferimentos superficiais. Embora o chakra da besta com cauda o tenha curado rapidamente, essa situação não poderia continuar indefinidamente. Rugido. Meio transformado, Killer Bee soltou um rugido bestial. Tome isso, idiota. Seu idiota. Suas mãos com garras atacaram furiosamente, quebrando os pilares de areia de ferro e enviando ondas enormes que se elevavam 10 metros no ar. Mas foi inútil. A areia de ferro era composta de inúmeras partículas finas que simplesmente se reagrupavam após cada impacto, reformando a barreira repetidamente. Rugido. Killer Bee-sama está furioso agora. Percebendo que seus ataques eram ineficazes, Killer Bee preparou outra Bijudama. A densa esfera de chakra obliterou a ordem mundial da areia de ferro em um único disparo devastador, permitindo que ele saltasse livre e avançasse direto contra Iruko. Sazori permaneceu calmo. Enquanto o casco negro de Iruko se preparava para o impacto, a areia de ferro atrás dele se transformou em enormes formas cilíndricas. Com um movimento primitivo, porém eficaz, elas se chocaram contra Killer Bee. Ai, 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 idiota, seu idiota. Killer Bee, ileso, emergiu da superfície do mar e atacou novamente com ferocidade implacável. Sazori, agora irritado, murmurou baixinho. Ele não esperava que os Jinchuriki do 8 caudas tivessem defesas tão altas. Suas técnicas de liberação magnética não eram suficientes para causar dano crítico. Não havia outra escolha a não ser usar seu movimento final. Pairando no ar, o boneco do terceiro Kazekage bateu palmas, aparentemente reunindo energia para o golpe decisivo. A areia negra de ferro se moveu, condensando-se em um tridente colossal e afiado. Com um som ensurdecedor, ele avançou em direção à enfurecida Killer Bee. Rugido. Ah! O enorme tridente atingiu Killer Bee bem no peito, interrompendo seu ataque e fazendo-o voar para trás em uma velocidade vertiginosa. Ainda não é o suficiente? Então vamos dar um toque especial. Bee-sama! Gritou o ninja sensor da ilha da tartaruga gigante, com o rosto pálido de descrença. O que há de errado com Bee? Perguntou Motoi, com medo crescendo em seu peito. Bee-sama! Bee-sama parece ter sido derrotado. Gaguejou o ninja sensor trêmulo. Impossível. Bee está meio transformado. Até o Raikage-sama lutaria contra ele. Não tem como ele ser derrotado tão facilmente. Argumentou Motoi, embora seu tom revelasse um toque de desespero. É verdade, confirmou outro ninja. Espere, o que é isso? O ninja de Komogakure apontou para o mar distante, onde uma figura colossal de um polvo-touro se aproximava, rindo loucamente e irradiando uma onda avassaladora de chakra. Droga, o 8 caudas está completamente fora de controle. De volta ao campo de batalha, Sazori observou a aparente derrota de seu oponente com um distanciamento glacial. Sucesso! O Jinchuriki do 8 caudas é meu, disse ele calmamente. Não, não diga isso. Deidara deu um tapa na testa, exasperado. Esta era uma regra fundamental do mundo shinobi, nunca declarar vitória prematuramente. Assim como o jutsu de fogo nunca mata, ou a morte de um sensei é inevitável, era uma lei fundamental. De fato, momentos depois, a onda de chakra se intensificou ainda mais, sufocando-o em sua pressão. Emergindo das ondas estava ninguém menos que o próprio 8 caudas, o segundo em força, atrás apenas do 9 caudas. Isso não tinha acabado. Nem de longe. Capítulo 24. Finalmente estou livre. Malditos humanos. Como ousam selar Juuki-sama por tanto tempo? Imperdoável. Rugiu Juuki o 8 caudas, enquanto gritava sua frustração para o mar aberto. Sua raiva era palpável, sua forma maciça pairando sobre a água como um prenúncio de destruição. Parecia que Killer Bee ainda não havia alcançado a maestria completa como Jinchuriki. Deidara percebeu logo no início que algo estava errado. Embora o rap implacável de Bee estivesse presente, seu estilo de luta era bruto, selvagem e bestial. Momentos antes, ele estava em um estado frenético, incapaz de controlar a besta com cauda furiosa dentro dele.
Como agradecimento por me libertarem, primeiro enviarei 3 pequenos insetos para a vida após a morte. Depois retornarei àquela ilha, destruirei a cachoeira, o templo, tudo. A risada de Ji-Uki ecoou pelos céus, seus tentáculos se agitando com total abandono. Nunca subestime o ódio que as bestas com cauda nutrem pelos humanos. Há uma razão pela qual Jinchuriki perfeitos são tão raros. Cada vila lutou para manter o controle sobre a besta que lhe foi designada, frequentemente enfrentando fracassos catastróficos. A animosidade deles não era imerecida. Quem não desprezaria ser capturado, aprisionado e explorado por seu chakra por décadas? Claro, se alguém fosse culpado, seria Shirama Senju, o primeiro Hokage. Seu plano idealista de distribuir bestas com cauda entre as grandes vilas na tentativa de manter o equilíbrio de poder só havia semeado mais caos. Embora suas intenções fossem nobres, o resultado foi ingênuo e risível em retrospectiva. Liberação magnética, método do mundo da areia de ferro. Sazori, sempre calmo, manipulou o boneco do terceiro Kazekage para usar seu jutsu magnético característico, formando uma enorme barragem de areia de ferro para interceptar o ataque de Ji-Uki. Isso não vai funcionar comigo, humano. A voz profunda de Ji-Uki ressoou com zombaria, e ele estava certo. Embora a areia de ferro mal conseguisse romper as defesas da Killer Bee semi-transformada antes, era lamentavelmente inadequada contra todo o poder de Ji-Uki. Bum, bum. Os tentáculos de Ji-Uki atravessaram a areia de ferro com uma força avassaladora, espalhando a técnica como poeira. Mesmo enquanto continuava seu ataque, ele conseguiu atingir a marionete mais querida de Sazori, Iruko, mudando o equilíbrio da batalha em um instante. Embora Sazori não tivesse perdido completamente, era claro para qualquer um que assistisse que a derrota era inevitável. Deidara-sama, o que devemos fazer agora? O Oito Caudas é muito forte, a voz de homem da água tremeu, emanando do mar abaixo. Deidara, no entanto, parecia imperturbável. Teve até a audácia de fazer uma piada. Você não disse que era rival do Três Caudas. O que aconteceu com essa confiança? Houve um breve silêncio antes de Homem da Água murmurar, sem jeito. Eu nunca lutei contra uma besta com cauda antes. Só pensei que se houvesse água suficiente, eu poderia ter uma chance. Não perca a esperança, disse Deidara com um tom de tranquilidade incomum. O Oito Caudas está léguas acima do Três Caudas, mas suas habilidades, quando usadas corretamente, ainda são formidáveis. Enquanto isso, Sazori, agora em desvantagem, convocou mais 5 marionetes. Entre elas, estava sua mais recente obra-prima, uma marionete feita a partir dos Jinchuriki dos 7 Caudas, e outras 4 criações de elite de sua coleção. Embora Sazori tivesse um vasto arsenal, números absolutos não faziam sentido contra uma besta com cauda. O chakra da Shoumei, isso é, um Jinchuriki? A raiva de Ji-Uki explodiu ao ver o Jinchuriki dos 7 Caudas, com suas 4 caudas se abrindo ameaçadoramente. Malditos humanos! Rosnou Ji-Uki, sua fúria ainda mais aguçada ao ver seus semelhantes reduzidos a tal estado. Embora as bestas com cauda frequentemente se chocassem entre si, elas compartilhavam uma camaradagem profunda, fruto do sofrimento compartilhado. Morra! Bijudama! Ji-Uki ergueu sua cabeça chifruda, reunindo chakra Yin e Yang em uma proporção de 8:2. Uma enorme esfera negra se formou pulsando com energia destrutiva, antes de disparar em direção aos seus inimigos com uma velocidade estonteante. Poderoso. Incrivelmente poderoso. Era uma Bijudama em potência máxima do próprio Ji-Uki. Anteriormente, a versão semi-transformada de Killer Bee já havia abalado Sazori, mas isso era muito além. A escala do ataque era impressionante. Liberação magnética, muro de areia de ferro. Sazori rapidamente manipulou sua areia de ferro, transformando-a em uma enorme barreira defensiva. A esfera negra colidiu com a areia de ferro, dividindo o mar em seu rastro. Ao contrário de antes, porém, os resultados foram devastadores. O quê? Sazori ofegou em choque. A areia de ferro, conhecida por sua defesa lendária, foi facilmente perfurada pela Bijudama como se fosse apenas papel. Liberação de água, muro de formação de água. Homem da Água interveio bem a tempo, invocando imponentes muralhas de água para absorver as ondas de choque residuais. Embora mais fracas que a areia de ferro, as múltiplas camadas deram a Sazori um momento para recuar. Neste campo de batalha aquático, Homem da Água havia atingido temporariamente a força de um Kage. Sazori, vamos com tudo, disse Deidara, com a boca ocupada mastigando argila. Desta vez, Sazori não discutiu. Ele entendia que a vitória era inalcançável sozinho. Seus insetos miseráveis ousam me desafiar? Testemunhem o poder do Ji-Uki-sama. Ji-Uki berrou, nada impressionado com os esforços deles. Embora Sazori tivesse o chakra mais forte entre eles, não era o suficiente para realmente ameaçar o Oito Caudas. Deidara deu um sorriso irônico. Ji-Uki, deixe-me mostrar minha arte. C2, dragão aprimorado. Um enorme dragão de argila surgiu, subindo ao céu com um rugido ensurdecedor. Valor de choque Ji-Uki, mais 1.200? Valor de choque de Uchiha Obito, mais 500. Então você consegue criar algo tão grande? Admito que te subestimei, disse Ji-Uki, observando o dragão colossal. Mas tamanho por si só não o torna forte. Meu dragão não é só para enfeitar. Não me subestime, Ji-Uki, declarou Deidara, entrelaçando os dedos enquanto um sorriso maníaco se espalhava por seu rosto. A saliva brilhava no canto da boca devido à excitação. Técnica secreta, ninho do dragão. Liberação magnética, ligação de areia de ferro. Liberação de água, chicote de água. Sazori e Homem da Água coordenaram seus ataques para conter os tentáculos de Ji-Uki, criando uma abertura para o ataque explosivo de Deidara. A arte é uma explosão. Deidara gritou, fazendo o dragão de argila cair em direção à cabeça de Ji-Uki. Bum! Uma detonação massiva envolveu o Oito Caudas. Fumaça e fogo encheram o céu enquanto o rugido agonizante de Ji-Uki ecoava. Valor de choque Ji-Uki, mais 1.500? Valor de choque de Uchiha Obito, mais 1.000?
Agarrando a cabeça com os tentáculos, Julki cambaleou de dor. Ele não esperava que o dragão explodisse com uma força tão devastadora. O calor intenso da explosão queimou toda a sua cabeça, deixando-o atordoado. A batalha estava longe de terminar. Mas pela primeira vez, o poderoso Julki foi forçado a reconhecer seus oponentes. Capítulo 25. Malditos humanos. Vou matar vocês. A forma com cabeça de touro do Oito Caudas emergiu do oceano, com o rosto ainda marcado por cicatrizes carbonizadas de confrontos anteriores. Bijudama. Diante de uma bijudama que se aproxima, a melhor opção é a evasão. No entanto, a mobilidade de um dragão empalidece em comparação, tornando a fuga impossível. A única opção era a mesma estratégia usada contra os Sete Caudas, contra-atacar poder de fogo com poder de fogo. Estrondo. Valor de choque do Oito Caudas mais 1000. Valor de choque de Sazori da Areia Vermelha mais 500. Valor de choque de mais 500. Valor de choque da Motoi mais 100. Uma explosão estrondosa abalou o campo de batalha, com uma onda de choque massiva irradiando do epicentro do confronto da Mãe Dragão com a Bijudama. Ambas as figuras colossais, o Oito Caudas e o dragão, foram arremessadas para longe pela força bruta. Liberação magnética, muro de areia de ferro. Sazori se protegeu com a liberação magnética do terceiro Kazekage. Ao testemunhar a cena apocalíptica se desenrolando diante dele, a dúvida sobre sua própria força surgiu em sua mente pela primeira vez. Gloob, estou tonto. Homem da Água gemeu quando a poderosa onda de choque lançou o mar em um caos revolto, as ondas subindo e descendo como uma montanha-russa acelerada. A náusea o dominou. Isso não está funcionando, não podemos vencer. A bravata de Deidara começou a vacilar. À primeira vista, parecia que ele havia rebatido heroicamente uma bijudama, um feito impressionante. Mas na realidade, as bijudamas não drenam muita energia de uma besta com cauda, enquanto os dragões de argila de Deidara tinham apenas algumas detonações restantes. Forma de lula C2. Uma enorme lula de argila caiu na água enquanto Deidara gritava de cima, sua voz ecoando pelo caos. Sazori, homem da água, contenham 8 caudas. Estou prestes a liberar minha grande arte. Acho que não. O Oito Caudas rugiu furiosamente, liberando uma saraivada de bombas de besta com cauda menores em rápida sucessão. Embora cada uma fosse mais fraca que a anterior, o grande número tornava quase impossível esquivar ou bloquear. Liberação magnética, parede de areia de ferro. Liberação magnética, ligação de areia de ferro. Liberação de água, parede de formação de água. Liberação de água, chicote de água. Sazori e Homem da Água usaram tudo o que tinham para conter o Oito Caudas, combinando seus esforços com a força da lula de argila. Foi o suficiente para subjugar a fera por um momento. Acima, o dragão C2 aprimorado de Deidara, agora com metade do seu tamanho original, mas ainda colossal, desceu rapidamente em direção ao contido Oito Caudas. Não! Seus humanos malditos! Berrou Oito Caudas, debatendo-se violentamente. Invocando uma onda desesperada de poder, libertou-se das amarras, mas não havia tempo para escapar. Encurralado num canto, o Oito Caudas se enrolou em uma bola para se proteger. Bum! A explosão quebrou a calmaria do mar. O calor extremo evaporou a água do mar, transformando-a em uma enorme nuvem de vapor, engolfando completamente o Oito Caudas. As ondas resultantes foram monstruosas, semelhantes a um tsunami. Se a detonação tivesse ocorrido perto da costa, vilas e cidades ao longo da costa teriam sido completamente destruídas. Valor de choque do Oito Caudas mais 2000? A valor de choque de Sazori. Andem. Deidara aproveitou a oportunidade para coletar fragmentos da carne do Oito Caudas antes de gritar para Sazori e Homem da Água. Não havia a ilusão de que essa explosão mataria o Oito Caudas, afinal, era uma besta com cauda. Tal ataque poderia feri-lo, mas derrotá-lo era outra história. Bestas com cauda eram construções puras de chakra, tornando ferimentos convencionais insignificantes. Se eles não recuassem agora, não escapariam quando o Oito Caudas se recuperasse. Na Ilha da Tartaruga Gigante, os shinobi de Komogakure lutavam para escapar das ondas gigantes. O pânico se espalhou enquanto eles lutavam para entender que tipo de batalha poderia causar uma destruição tão catastrófica. Cuidado! Outra onda está chegando! Gritou Motoi. Droga! A ilha está virando! Gritou um shinobi de Komogakure. Apesar do seu tamanho imenso, a tartaruga gigante era dócil e não agressiva. Atordoada pelas ondas, ela começou a virar, jogando vários shinobi no mar. Os azarados que caíram desapareceram em instantes, provavelmente perdidos nas profundezas. Depois do que pareceu uma eternidade, as águas finalmente se acalmaram. Motoi liderou os shinobi restantes até o local da batalha anterior. Para seu alívio, encontraram Killer Bee inconsciente, mas vivo, flutuando em meio aos destroços. Bee-sama ainda está vivo! Exclamou o ninja de Komogakure. Graças a Deus! Aplausos irromperam entre o grupo. Perder o Oito Caudas teria sido um golpe devastador para Komogakure. Longe do caos, uma ondulação no espaço distorcia o horizonte. Do vazio turbilhonante emergiu uma figura mascarada, vestida com o manto negro característico da Katsuki, adornado com nuvens vermelhas. Apenas um Sharingan escarlate era visível sob sua máscara espiralada. O Oito Caudas não foi totalmente liberado de seus Jinchuriki, e é por isso que não conseguiu resistir às explosões de Deidara. O Shiha Obito riu baixinho enquanto observava as consequências. Que coincidência conveniente. Deidara e os outros fugiram de medo, enquanto a explosão do Oito Caudas drenou a maior parte de seu chakra. Após um momento de contemplação, Obito murmurou para si mesmo. Devo pegar o Jinchuriki agora? Não.
É melhor a Akatsuki ficar discreta por enquanto. Reuniremos as outras bestas com cauda em segredo. Depois, lidaremos com o 8 caudas e o 9 caudas, os mais fortemente protegidos. Se agirmos cedo demais, poderemos provocar retaliações das 5 grandes nações. O tom de Obito tornou-se pensativo. Ainda assim, a habilidade de Deidara é notável, particularmente para capturar bestas com cauda ou travar batalhas em larga escala. Sim, eu deveria falar com ele. É hora de trazer Deidara para o meu lado. Com isso, Obito ativou Kamui, desaparecendo no vazio mais uma vez. Em outro lugar, Deidara, Sasori e Homem da Água encontraram refúgio em uma ilha deserta. Finalmente pararam para se recuperar, exaustos da batalha. Sob a cobertura da noite, um silêncio pesado pairava sobre o grupo. A confiança anterior havia sido completamente abalada. Mesmo o Homem da Água, que se orgulhava de rivalizar com o Três Caudas, não conseguia ignorar a disparidade de poder. Para Deidara, o golpe foi ainda maior. Após capturar os 7 caudas, ele começou a acreditar que sua arte era invencível. Este encontro com 8 caudas dissipou essa ilusão. Enquanto refletia, Deidara pensou em figuras lendárias como Hashirama Senju e Madara Uchiha, que dominavam as bestas com caudas sem esforço. Comparados a eles, mesmo os mais fortes da era atual pareciam insignificantes. O caminho à frente parecia interminável. Mas pelo menos eu acumulei muito valor de choque, certo? Curioso, Deidara finalmente verificou as notificações do sistema. Em meio à longa lista de ganhos, uma descoberta surpreendente chamou sua atenção. Espere, por que o nome dele está aqui? Deidara observou atentamente as mensagens do sistema. Entre os ganhos de valor de choque havia uma notificação de Uchiha Obito, confirmando que ele estivera observando secretamente a batalha. Droga, Kamui realmente é algo especial. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 26. Sistema de Artista Supremo. Anfitrião, Deidara. Valor de choque, 3.258.000. Pontos de habilidade, 2. Habilidades desbloqueadas. Maestria em explosão nível 1, dragão C2 aprimorado, argila aprimorada, reforço de chakra, argila anti-raios, argila de alta temperatura. Deidara subiu de nível novamente. Ele planejava continuar aprimorando sua perícia em explosões, mas o sistema exigia o sacrifício da lâmina explosiva Gota para desbloquear a maestria em explosão nível 2. Os ramos secundários como C1, minas sensoriais de tipo especial e alcance de detonação estendido, eram tentadores, mas Deidara não os achou urgentes. Em vez disso, ele optou por desbloquear a otimização de forma nível 1 e aprimoramento de ninjutsu. Estrondo. Uma pequena aranha de argila emergiu da boca de Deidara. Ele a ergueu para inspecioná-la. À primeira vista, não parecia diferente, mas os detalhes eram muito mais refinados. As pernas da aranha, agora otimizadas, proporcionavam mais agilidade e impulso. Era uma melhoria prática. Em seguida, ele tentou fazer um soldado de argila, mas ainda não atendeu às suas expectativas. Claramente, eram necessários mais avanços na otimização da forma. Você não parece muito desanimado. Uma voz surgiu de repente atrás de Deidara. Quem está aí? Não precisa entrar em pânico, eu não sou seu inimigo, disse o homem categoricamente, sem se abalar com as reações tensas do trio. Uchiha Itachi. O pensamento imediato de Sasori foi lógico. Afinal, havia apenas 2 usuários conhecidos do Sharingan no mundo ninja, e entre a Akatsuki, apenas Uchiha Itachi possuía os olhos lendários. Mas algo parecia estranho. A figura diante deles não combinava com o físico, a vestimenta ou comportamento de Itachi. Eu não sou Uchiha Itachi, respondeu o homem. Então quem é você? E por que está usando o uniforme da nossa organização? Perguntou Sasori. A capa preta com nuvens vermelhas não era algo que qualquer um podia usar. Apenas os membros principais da Akatsuki tinham direito a ela. No entanto, ali estava um estranho, ostentando-a como se fosse sua. O brilho do Sharingan nos olhos do estranho tornou a situação ainda mais desconcertante. Sua organização? O homem riu baixinho, seu tom deliberadamente enigmático. Não, tecnicamente é a minha organização. O que? Antes que alguém pudesse reagir, a cauda de Iruko atacou, perfurando o peito do homem, apenas para atravessar como se estivesse atingindo um fantasma. Espere, Sasori. Vamos ouvi-lo primeiro, insistiu Deidara. Ele já sabia quem era aquele homem Tobi, também conhecido como Uchiha Obito. Sua habilidade Kamui era praticamente um código de trapaça no mundo ninja, crucial até mesmo nas batalhas finais contra Kaguya Otsutsuki. Uf, engraçado como o garoto tem mais paciência que você, Sasori. O comentário indiferente de Tobi irritou os 2 homens instantaneamente. Fale agora ou eu te mato. Sasori sibilou. A cauda de Iruko balançava ameaçadoramente, sinalizando sua tolerância minguante. Tobi ignorou a ameaça e se apresentou. Eu sou Uchiha Madara. Uchiha Madara? Sasori e Homem da Água ecoaram em descrença. O nome tinha um peso quase mítico. Uchiha Madara e Senju Hashirama eram figuras lendárias, capazes de subjugar bestas com cauda como se fossem meros brinquedos. Comparado a eles, até o título autoproclamado de Hokage mais forte de Sarutobi Hiruzen era risível. Como você pode provar que é Uchiha Madara? Os anos de experiência de Sasori o mantinham cauteloso. Palavras por si só não convenceriam. Provas? Não tenho nenhuma. Acredite ou não, a escolha é sua. Tobi sentou-se perto do fogo, adotando um ar de mistério impenetrável. Vamos supor que você seja uma Madara por enquanto, interrompeu Deidara, sem se importar com o drama. O que você quer com a gente? Quero recrutar todos vocês, especialmente você, Deidara. Seu talento é excepcional, disse Tobi, com um tom sério enquanto olhava para a artista loira. Sasori franziu a testa, sentindo-se desprezado. Será que ele, o renomado mestre de marionetes, não era digno de reconhecimento? Estava claro que a atenção do tal Madara estava exclusivamente em Deidara. Já fazemos parte da Akatsuki.
Por que nos juntaríamos a vocês? Perguntou Sasori friamente. Tobi olhou para todos e explicou calmamente. Akatsuki é uma colaboração entre Pen e eu. Se um dia nos separarmos, quero que vocês fiquem comigo. Uma proposta sem sinceridades, zombou Deidara. Se você está em desacordo com o líder, quais são seus ideais? O que você defende? Perguntou Deidara incisivo. Se você nem consegue explicar isso, por que alguém te seguiria? Tobi se levantou lentamente, erguendo as mãos como se estivesse abraçando uma visão invisível. Meu ideal? Criar um mundo sem guerra, ódio ou conflito. Um mundo onde as pessoas realmente se entendam. Não, você só quer um mundo onde Rin exista, pensou Deidara sarcasticamente. Tolo e fútil, zombou Sasori. Ele também desprezava a guerra, tendo perdido seus pais para os horrores. Mas entendia muito bem que a natureza humana sempre gerava conflitos. Observe atentamente, vai acontecer. E quando acontecer, espero que você não se oponha a mim. Com isso, a forma de Tobi se contorceu e desapareceu no vazio. Após confirmar a saída do estranho, o trio retornou ao fogo. O que você acha, Sasori? Perguntou Deidara. Tolo e inútil, repetiu Sasori. Mas você também odeia a guerra, não é? Caso contrário, não teria desertado de Sunagakure para viver como um andarilho. Calha a boca. Eu só saí para buscar a arte eterna. Na verdade, Sasori era apenas mais uma alma marcada pelas guerras brutais daquela época. Embora alegasse buscar a imortalidade, ele encontrou seu fim de bom grado nos braços das marionetes de sua avó, mãe e pai, renunciando à sua dor. E você, homem da água? Deidara se virou para seu companheiro mais quieto. Acha a visão dele ingênua, admitiu o homem da água. Mas não vou mentir, a ideia de um mundo sem guerra parece o paraíso. Talvez seja por isso que nos juntamos a Akatsuki. Ela é forte o suficiente para dar a nós e aos nossos filhos uma chance de um futuro estável. A vida como um ninja errante é muito perigosa. Pela primeira vez desde que chegará a este mundo, Deidara sentiu um propósito além do sistema. Como transmigrador, ele não deveria fazer a diferença. Então vamos lutar pela paz juntos. Deidara declarou corajosamente. Sem sentido, respondeu Sasori, revirando os olhos. Sim, Deidara-sama. Homem da água respondeu seriamente. Capítulo 27. Ban, uma mesa perfeitamente intacta se estilhaçou em pedaços. Maldito ninja traidor! Rugiu Ai, sua fúria pela emboscada em Killer Bee 5 dias antes ainda fresca. Seu irmão mal havia escapado com vida, e o quarto Raikage estava fervendo. Como está Bi? Apesar de seu temperamento habitual, um toque de preocupação suavizou seu tom quando ele mencionou seu irmão mais novo. Mabui, sua secretária loira, respondeu rapidamente, Bi-sama está bem. Ele já retomou o treinamento para aperfeiçoar seu controle como Jinchuriki. A lembrança dos eventos de alguns dias antes fez todo o alto escalão de Komogakure estremecer. Seu refúgio secreto, a Ilha da Tartaruga Gigante, escondida por décadas, havia sido invadida. Até Juki, o Oito Caudas, havia sido derrotado. Felizmente, o Oito Caudas não foi levado, e Killer Bee sobreviveu. Mabui não ousava imaginar o que teria acontecido de outra forma. Dada a cultura guerrida de Komogakure, isso poderia ter desencadeado uma nova grande guerra ninja. Nós identificamos os agressores? Perguntou Ai. A rede de inteligência de Komogakure estava funcionando a todo vapor desde o incidente. Espiões e informantes alocados no exterior foram acionados. Mesmo em poucos dias, eles descobriram informações substanciais. Um deles está confirmado como Deidara, de Vagakure, relatou Mabui. Ele era originalmente aluno do terceiro Tsuchikage, Onoaki, mas foi exilado devido à sua obsessão em criar explosões. Ele é um ninja rebelde de rank S. E os outros dois? A voz de Ai estava áspera de impaciência e raiva. Ainda não os identificamos. Nossos shinobi estavam longe demais para ver seus rostos diretamente. A identidade de Deidara só foi revelada porque suas técnicas explosivas são tão distintas, explicou Mabui, visivelmente frustrado. E o Bi? Ele se lembra de alguma coisa da luta? Bi-sama estava em estado de fúria quando emergiu da ilha. Suas memórias da batalha são fragmentadas, mas ele se lembra vagamente de que um dos atacantes usou liberação magnética. Liberação magnética. Ai ficou momentaneamente surpreso. Ao longo da história, apenas 3 indivíduos foram conhecidos por possuírem a liberação magnética. O segundo, o terceiro e o quarto Kazekage. O segundo Kazekage já estava morto há muito tempo, e o terceiro Kazekage havia desaparecido anos antes. Restava apenas o quarto Kazekage, Rasa. Foi Rasa? Ai especulou. É improvável, respondeu Mabui. Nossa inteligência confirma que Rasa não saiu de Sunagakure recentemente. Além disso, se o Kazekage quisesse uma besta com cauda, ele teria capturado Bi em vez de recuar. Os movimentos de um Kage estavam sempre sob escrutínio, tornando quase impossível para Rasa deixar sua aldeia sem ser detectado. Além disso, Sunagakure ficava a sudoeste, enquanto Komogakure ficava a nordeste. Se Rasa queria uma besta com cauda, fazia mais sentido mirar em países vizinhos, como o País da Terra ou o País do Fogo. Mesmo assim, a liberação magnética não pode ser alheia a Sunagakure. Enviem um inquérito diplomático ao Kazekage. Quero uma explicação, rosnou Ai. E Onoki. Ele não conseguiu nem controlar o próprio aluno. Notifiquem Vagakure para limpar a bagunça deles. Mabui assentiu, movendo rapidamente sua caneta para anotar as ordens do Raikage. E o terceiro inimigo? O tom de Ai tornou-se sombrio. Pelo que sabemos, o último estava no nível de um Jounin de elite. Seu nível de ameaça é significativamente menor, mas sua identidade permanece desconhecida, respondeu Mabui. Chega, rosnou Ai. Vou treinar. O resto da papelada é sua responsabilidade. Ele saiu do escritório, onde, como sempre, mal passava tempo. Enquanto isso, na Terra da Chuva, Nagato permanecia imerso em pensamentos. Durante 10 dias, ele lutava com uma decisão que não conseguia tomar. Conan, você apoia a proposta de Deidara, não é?
Diga-me por que, disse ele, sua voz ecoando pela sala mal iluminada. A sombra de Tendupen pairava sobre ela. Nagato, começou Conan com as palavras calmas, mas firmes, ninguém consegue tudo sozinho. Até mesmo o sábio dos 6 caminhos precisou de outros para fundar o Ninshu e trazer a paz. Não deveríamos ser diferentes. Seu raciocínio conciso ressoou. Nagato, que carregava o poder do Rinnegan e se auto-intitulava um deus, sempre se esforçou para imitar o lendário sábio. Entendo agora. Ele assentiu, a resolução se endurecendo em seus olhos. Tendupen fez um sinal com a mão, e sua projeção astral apareceu na base secreta da Akatsuki. Jutsu de invocação. Estátua de Gedo. A figura imponente da estátua demoníaca do caminho exterior emergiu. A voz de Nagato ressoou com autoridade. Vamos convocar uma reunião da Akatsuki. A terceira assembleia da Akatsuki estava oficialmente em andamento. Você não acha que temos tido reuniões demais ultimamente? Mal temos tempo para descansar, comentou Kizami, com seu sorriso característico de tubarão se alargando. O que você acha, Itachi? Uchiha Itachi permaneceu em silêncio, com seu Sharingan brilhando ameaçadoramente. Ele não demonstrou nenhuma reação. E agora? Eu nem rezei para Jashin ainda. Idan reclamou em voz alta, com a foice apoiada no ombro. Ignorando-o, Pen declarou. Estou aqui para anunciar a aprovação da proposta de Deidara. A partir de hoje, a Akatsuki expandirá suas forças externas. Finalmente, alguma ajuda. Isso pode realmente facilitar as coisas, brincou Kizami. De fato, mais membros significam mais renda. As finanças da organização vão melhorar mais rápido, acrescentou Kakuzu com seu pragmatismo habitual. Vamos distribuir os papéis. O olhar de Pen percorreu o grupo. Kakuzu, você conhece as redes clandestinas. Você e Idan vão recrutar ninjas rebeldes daquela esfera. Kizami e Itachi, vocês cobrirão as regiões ao redor da Terra dos Campos, da Terra dos Ursos, da Terra do Gelo, da Terra do Chá e da Terra da Água Quente. Quanto a Sasori e Deidara, tem uma tarefa separada para vocês. O tom de Pen se tornou sombrio. Setsu rastreou Orochimaru até a Terra do Vento. Sua missão é eliminá-lo e recuperar o anel perdido. Assim que a missão for concluída, estabeleça uma nova base da Akatsuki na Terra dos Rios. Orochimaru, hein? Deidara sorriu. Finalmente vou conhecer o tal gênio. Vou precisar da ajuda dele para desbloquear explosivos avançados. Líder Deidara sorriu de repente. Você vai contribuir desta vez ou vai ficar só vagando pela base? Todos congelaram por um momento antes de lançar olhares maliciosos e aprovadores para Deidara. Deidara, você é ousado. Finalmente disse o que todos nós estávamos pensando. Nagato. Capítulo 28. Entre os ambientes mais hostis de todo o mundo ninja, a Terra da Chuva, atormentada por chuvas constantes que prejudicam a agricultura, nem chega perto. O verdadeiro campeão da hostilidade é a Terra do Vento, uma nação construída inteiramente em um vasto deserto. Embora a Terra do Vento ostente um vasto território, a maior parte dele é um deserto árido. Apenas alguns oásis esparsos são habitáveis. O restante é um mar infinito de areia, atormentado por frequentes tempestades de areia. Flora e fauna esparsas e resistentes sobrevivem aqui, mas a maior parte é um reino de desolação. Para alguém como Orochimaru, um shinobi famoso por ter esconderijos secretos espalhados pelo mundo ninja, era natural estabelecer uma base na Terra do Vento. Ultimamente, ele havia se tornado obcecado pelo jutsu proibido reencarnação do mundo impuro e vinha conduzindo pesquisas incansáveis em uma de suas instalações no deserto. Bum! Uma explosão abafada sacudiu a base subterrânea, fazendo com que a areia escorresse do teto, salpicando o experimento atual de Orochimaru. Ele fez uma pausa, a irritação transparecendo em sua expressão, antes fanática. Orochimaru-sama, estamos sob ataque. Um subordinado entrou correndo no laboratório, ofegante e frenético. Ah? A língua alongada de Orochimaru se moveu rapidamente, lambendo o lábio superior num hábito ao mesmo tempo inquietante e deliberado. Sua voz suave e serpentina transbordava curiosidade. Quem é? Não tenho certeza. Mas todos estão usando capas pretas com nuvens vermelhas, devem ser da Akatsuki. Então, a Akatsuki veio atrás dele. No momento em que decidiu desertar com o Anel Celeste, Orochimaru previu que o líder da Akatsuki enviaria assassinos atrás dele. Mesmo assim, permaneceu imperturbável. Ele poderia ter evitado toda essa confusão simplesmente deixando o anel para trás. Isso poderia ter diminuído a intensidade da perseguição. Mas a curiosidade insaciável de Orochimaru e sua sede pelo desconhecido não o permitiram se desfazer do artefato, uma criação fascinante nascida do poder do Rinnegan. Além disso, ele não era alguém que se deixava intimidar tão facilmente. Orochimaru caminhou calmamente em direção à entrada da base. A luz forte do sol do deserto o recebeu, acompanhado de duas figuras vestidas com as capas características da Akatsuki. Um deles ele reconheceu, Sasori da Areia Vermelha. Os dois já haviam sido companheiros de equipe, embora suas abordagens à imortalidade divergissem significativamente. Enquanto Orochimaru buscava a vida eterna transferindo sua consciência entre corpos, Sasori alcançou uma forma grotesca de permanência transformando-se em uma marionete humana. Essa divergência filosófica fez com que se tornassem inimigos ferrenhos, cada um ansioso para destruir o outro. Ao lado de Sasori estava um jovem loiro que Orochimaru não reconheceu. Ah, então este deve ser um dos novos recrutas da Akatsuki depois da minha partida, ele refletiu, seus olhos afiados avaliando o garoto com desdém. Ele não parece grande coisa. Enquanto Orochimaru estudava Deidara, este retribuiu o olhar. O infame cientista louco do mundo ninja era uma figura inegavelmente intrigante. Sasori, você está aqui para me matar? Perguntou Orochimaru suavemente, seus olhos se voltando brevemente para Deidara. E aquele pirralho? Ele deve ser de Vagakuri, não é?
O hábito de Orochimaru de explorar potenciais receptáculos o tornará bem familiarizado com os prodígios de cada vila. Sasori, visivelmente irritado, optou pela ação em vez das palavras. Ele desenrolou um pergaminho e invocou sua marionete, o terceiro Kazekage. Orochimaru, este deserto é meu domínio. Aqui você está condenado. De fato, o terreno arenoso amplificava a liberação magnética de Sasori com um efeito devastador, tornando semelhante a um tubarão na água. Orochimaru riu baixinho, sua risada perturbadora ecoando no ar árido. Sabe, eu tenho o hábito de colecionar coisas interessantes para mim. Ele formou uma série de selos. Reencarnação do mundo impuro. O chão se abriu quando um caixão emergiu contendo um único kanji. 3. O quê? A compostura habitual de Sasori se desfez quando o caixão se abriu para revelar um homem idêntico ao terceiro Kazekage, porque era o terceiro Kazekage. Você, Sasori. Você transformou meu corpo em uma marionete? Rugiu o Kazekage ressuscitado, suas últimas memórias congeladas no momento de sua morte pelas mãos de Sasori. Vamos ver qual de nós tem o brinquedo mais forte, provocou Orochimaru enquanto colocava um talismã na parte de trás da cabeça do Kazekage, assumindo o controle de suas ações. A batalha que se seguiu foi caótica. Deidara, não querendo ficar parado, lançou construções de argila que se enterraram na areia em busca de Orochimaru. Você é um pirralho inquieto, não é? Orochimaru zombou enquanto respondia com suas técnicas características. Múltiplas mãos de cobra golpeando. Um enxame de serpentes irrompeu de sua manga, colidindo com as criações de argila de Deidara em uma série de explosões. Imperturbável, Orochimaru mudou de tática, cortando as construções de Deidara com precisão. À medida que a luta se intensificava, o deserto se transformava em um inferno de jutsus conflitantes, serpentes, feras de argila e marionetes em uma dança mortal. A destreza regenerativa de Orochimaru o mantinha na luta, com seu corpo eliminando dano como uma cobra trocando de pele. Em meio ao caos, Deidara interrompeu abruptamente seu ataque, pairando no ar em cima de seu pássaro de argila. Chega, ele gritou. Orochimaru, vamos conversar. As pupilas de Orochimaru se estreitaram. Conversar? Pain não te mandou para me matar? Desobedecer ordens em nome da colaboração. Que anti-Akatsuki da sua parte. Deidara deu de ombros com um sorriso malicioso no rosto. Se eu seguisse ordens como um bom shinobizinho, não seria um ninja desonesto, seria? Interessante. Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso sinistro. Que tipo de colaboração você está propondo? Capítulo 29. Não tenho interesse em esquemas e conspirações. Quero colaborar com seus projetos de pesquisa. Esses são os tesouros verdadeiramente valiosos. Bem dito. Parece que você também entende a verdadeira natureza deste mundo. A percepção de Orochimaru sobre Deidara mudou ligeiramente, agora tingida de reconhecimento. Embora fosse especialista em manipulação e enganação, Orochimaru não os tinha em alta conta. Verdade e conhecimento. Essas eram suas verdadeiras buscas. Mas minha pesquisa é inestimável. Que preço você está disposto a pagar em troca? A voz de Orochimaru carregava um toque de diversão. Para ele, a busca pela verdade não tinha preço, e qualquer um que esperasse fechar um acordo precisaria oferecer algo extraordinário. Deidara, sem se surpreender com a reação, casualmente jogou um pergaminho de selamento para Orochimaru. Dentro dele, havia uma pequena amostra da carne do Oito Caudas. Tecido do Oito Caudas. Os olhos de Orochimaru se arregalaram por um momento, revelando uma rara surpresa. Tenho muito mais. Se você concordar em cooperar, é tudo seu. Deidara mostrou outro pergaminho, este contendo amostras adicionais coletadas durante a recente batalha contra o Oito Caudas. Parece que você andou tramando algo extraordinário. O rosto de Orochimaru se iluminou de entusiasmo, embora ele não tenha pressionado Deidara sobre como havia obtido as amostras. Os detalhes não lhe importavam. Certo. O que você quer em troca? Perguntou Orochimaru, curioso. Por enquanto não quero nada material de você. Considere isso um investimento amigável, respondeu Deidara com um sorriso malicioso. Mas, como interesse, gostaria que você concentrasse sua pesquisa nas células do primeiro Hokage. No futuro, você compartilhará suas descobertas comigo, e eu o recompensarei ainda mais. O interesse de Deidara nas células de Hashirama estava ligado a um propósito maior, fortalecer Nagato. Afinal, o sistema lidera a missão de invocar e derrotar Kaguya Otsutsuki. Isso exigia a ativação do Tsukuyomi infinito, e alguém precisava executar o plano. Entre Madara, Obito e Nagato, Deidara considerava Nagato a opção mais viável. Os outros dois eram teimosos demais para argumentar. Como você sabe que eu andei pesquisando as células do primeiro Hokage? O tom de Orochimaru tornou-se cauteloso, sua suspeita evidente. Sasori tinha outro espião infiltrado em suas fileiras além de Kabuto? Deidara deu um sorriso irônico. Um palpite de sorte, na verdade. Pense bem, assim como todas as vilas buscam controlar as bestas com cauda, não há como os líderes de Konoha resistirem ao fascínio do deus Shinobi. Um ponto válido. A expressão cautelosa de Orochimaru se suavizou em um sorriso. Deidara, devo admitir, você tem uma compreensão aguçada da natureza humana. Pegando o pergaminho, Orochimaru olhou para o cadáver do terceiro Kazekage no Edo Tensei. Parece que ainda tenho espaço para aprimorar minha técnica no Edo Tensei. Até a próxima, senhores. Deidara, você está mesmo planejando colaborar com Orochimaru? Perguntou Sasori, com desgosto evidente na voz. Afinal, os dois homens tinham um histórico de inimizade. Vamos lá, Sasori. Pense grande, disse Deidara, acenando com a mão em desdém. A perícia de Orochimaru em genética é assustadora. Imagine um dia comandar um exército de marionetes da besta com cauda ou da liberação de madeira. Ele pode tornar isso realidade. É melhor que vale a pena, resmungou Sasori.
Embora não fosse facilmente influenciado, sua recente derrota para o Oito Caudas o deixou com vontade de mais poder. Deixando as terras desoladas da Terra do Vento, a dupla cruzou a fronteira para a Terra dos Rios, preparando o cenário na Terra dos Rios. A Terra dos Rios, embora maior entre as nações menores, carecia de poderio militar e nem sequer possuía uma vila escondida. Seu terreno montanhoso tornava a agricultura em larga escala quase impossível, assim como a Terra do Vento. Essa desvantagem geográfica fazia com que as nações maiores raramente lhe dessem muita atenção. Akatsuki havia escolhido a cidade de Matsuzaka, uma cidade de nível médio no país dos rios, como local para sua nova base. Ela alcançava um equilíbrio nem muito pobre, nem muito próspero a ponto de atrair atenção indesejada. Com pessoal limitado para protegê-la, um local discreto era o ideal. Enquanto Deidara e Sasori caminhavam por uma trilha arborizada na montanha em direção à cidade, desfrutaram de um raro momento de paz. Pássaros cantavam no alto farfalhar e sugeriam a presença de vida selvagem nos arbustos, e viajantes ocasionais passavam por ali. Apesar de suas vidas violentas, a maioria dos shinobis secretamente ansiava por tranquilidade. Até Deidara, um recém-chegado a este mundo, sentia o peso de batalhas intermináveis pesar sobre ele. Sem momentos de paz, até as mentes mais fortes poderiam desmoronar. Infelizmente, a paz nunca durou. De repente, um grupo de samurais rebeldes e ninjas mercenários irrompeu da floresta, cercando uma caravana próxima. Embora seu alvo principal fossem claramente os mercadores, Deidara e Sasori foram pegos no fogo cruzado. Senhores, não há necessidade disso. Somos apenas humildes comerciantes, implorou um homem idoso segurando uma licença com as mãos trêmulas. Pagamos nossas dívidas para Zoe-sama, vejam. Saia da minha frente, velho. O líder o chutou para o lado, fazendo-o bater em uma carroça e tossir sangue. Avô. Um jovem correu para o lado do ancião, encarando os agressores com feroz determinação. Pare de enrolar. A senhora Junho está naquela caravana, não está? Entregue-a, jure lealdade a Zoe-sama, e você poderá viver para ver outro dia, zombou o líder, brandindo uma kunai. Quando sua identidade foi revelada, o jovem abandonou seu jutsu de transformação, revelando sua verdadeira forma. Um jovem de olhos aguçados e cabelos castanhos espetados. Vocês nunca vão levá-la. Não vamos nos curvar àquela tirana da Zoe. Então todos vocês morrerão, e eu mesmo a encontrarei, rosnou o líder, sinalizando para seus homens se prepararem para a batalha. Tic. Mais luta. Deidara suspirou. Sasori, está toda sua. Ah não. Você é quem gosta de batalhas sem sentido. Vá em frente, retrucou Sasori, impassível diante do desvio de Deidara. À medida que os bandidos se aproximavam, o ar ficava carregado de tensão. Capítulo 30. Ei. O que esses dois idiotas estão falando? Nós é que temos a vantagem numérica aqui. Um Ronin empunhando uma katana zombou, rindo como se tivesse acabado de ouvir a piada mais absurda. Seus companheiros explodiram em gargalhadas zombeteiras ao lado dele. Vocês são uns idiotas mesmo. Desde quando batalhas ninjas são decididas por números? Deidara deu um sorriso irônico. Então deixe-me te presentear com algumas surpresinhas. Um punhado de gafanhotos de argila branca saltou das palmas das mãos de Deidara, saltando em direção ao grupo de Ronins que o cercava. O que você é? Algum tipo de artista de rua? Como aqueles escultores de doces que as crianças assistem em dias de festival. Ah! O Ronin líder riu alto novamente, embora seus instintos não estivessem totalmente entorpecidos. Truques de ninja, hein? Olha só como eu corto essa coisa, declarou ele brandindo a lâmina em direção a um dos gafanhotos de argila. Mas sua velocidade era ridícula. O gafanhoto se esquivou facilmente e saltou para seu ombro. O quê? Antes que ele pudesse reagir, o gafanhoto explosivo detonou. O homem caiu no chão, e o mundo ficou momentaneamente mais silencioso. Os ronins e mercenários sobreviventes recuaram instintivamente. Apenas seu líder teve a coragem, ou talvez a habilidade suficiente, para se manter firme, ainda que trêmulo. Não entre em pânico. Temos ninjas também, todos juntos. Uma cauda da marionete de Sasori, Iruko, perfurou seu peito no meio da frase. Ele nem teve tempo de terminar antes de desmaiar. Tedioso. Vocês não podem nos matar. Somos homens de Zoe-sama. Ele nunca vai perdoar vocês, gritou um dos mercenários restantes, tremendo de medo. Tic. Vocês começaram isso, murmurou Deidara. Mas algumas explosões depois, tudo acabou. A força do inimigo era tão lamentavelmente fraca que Deidara não conseguia nem extrair a emoção da batalha. Por um instante, um silêncio sinistro pairou no ar. A rápida reviravolta dos acontecimentos deixou os mercadores que haviam salvado completamente atordoados. Momentos antes, eles se prepararam para a morte, apenas para descobrir que agora estavam seguros. Muito obrigado a ambos. Devemos nossas vidas a vocês. O líder dos mercadores, um homem de cabelos castanhos espetados, deu um passo à frente e fez uma profunda reverência. Sim. Não precisa nos agradecer. Deidara dispensou a ideia com um aceno de mão, já ansioso para seguir em frente. Ele ansiava por um banho termal, uma refeição farta e uma boa noite de sono para dissipar aquela irritação. Espere. Por favor. Em vez de se afastar, o líder mercante, Maruta, caiu de joelhos e curvou a cabeça no chão, com a voz embargada pelo desespero. Honrados senhores, eu imploro por favor, salvem esta cidade. O que está acontecendo com a cidade?
Deidara fez uma pausa, intrigado com a menção ao lugar para onde estavam indo. O que se seguiu foi uma explicação apressada e confusa. O antigo senhor da cidade de Matsuzaka havia morrido em circunstâncias misteriosas. Um homem chamado Zoei, chefe de uma organização criminosa, havia tomado o controle da cidade e oprimia implacavelmente seu povo. Uma pequena resistência, liderada pela filha do falecido senhor, Junko, preparava-se para derrubá-lo e restaurar a ordem. O melodrama clássico zombou Deidara, coçando o queixo. Infelizmente não podemos ajudá-lo. Veja bem, também estamos interessados em tomar o controle desta cidade. O quê? Maruta pareceu horrorizada, sem palavras. Maruta, pare de se humilhar. Um jovem alto e magro emergiu do grupo com um tom ríspido e acusatório. Mesmo que derrotem alguns dos capangas da Zoei, eles vão fugir como covardes quando virem o verdadeiro poder da Zoei Asma. Você não pode simplesmente entregar a cidade a estranhos aleatórios. Zoei é imbatível. A única maneira de derrotá-lo é com o nosso plano, continuou o jovem, claramente marcado por encontros passados. Sazori, impassível com a explosão, simplesmente guiou Iruko pela trilha da montanha. Deidara pressionou as têmporas, visivelmente irritado, e seguiu o exemplo. Espere. Se você me ajudar a vingar meu pai, eu lhe darei a cidade, disse uma voz suave, cortando a tensão. Uma das mercadoras deu um passo à frente, dissipando o jutsu de transformação para revelar seu verdadeiro eu. Ela era uma beldade refinada, com longos cabelos negros esvoaçantes e um kimono branco. Cada gesto seu irradiava elegância, a marca de uma educação nobre. Não havia dúvida, ela era Junko, a filha do antigo lorde. Senhora Junko, gritou Maruta, chocado com as palavras dela. Ele acreditava em sua bondade e integridade, que ela os guiaria à liberdade. Entregar a cidade a forasteiros ia contra tudo pelo que haviam lutado. Maruta, me desculpe. Junko se ajoelhou para ajudá-lo a se levantar, com uma expressão cheia de arrependimento. Mas acho que não temos chance contra Zoei. Seu plano vai falhar, e não posso deixar vocês todos morrerem à toa. Mas eles também não vão vencer. Nem Jonin de Tsunagakure conseguiu derrotar Zoei. A menos que um dos Kaji intervenha, ninguém poderá derrotá-lo. Argumentou o jovem magro com a voz transbordando de desespero. Deidara bufou. Chega de choramingar. Você apontou para Junko, venha conosco. Um pássaro de argila emergiu de sua bolsa, expandindo-se com algumas mordidas rápidas. E o resto de nós? Perguntou Maruta hesitante. Siga-me se quiser. Eu não me importo, respondeu Deidara sem rodeios. Ele estava curioso para ver o quão forte essa Zoei era. Além disso, ter uma líder fantoche como Junko poderia funcionar a favor deles, paz por meio de controle sutil. Junko hesitou, cerrando os punhos e mordendo o lábio. Confiar sua vida e sua cidade a estranhos era como cair em uma armadilha. Lady Junko, eu vou com você. Maruta declarou de repente. Maruta, você já fez o suficiente. Não vou deixar você arriscar mais sua vida. A voz de Junko suavizou, demonstrando uma rara cordialidade. Não, eu disse que daria tudo por você, até a minha vida. As palavras apaixonadas de Maruta não deixaram dúvida sobre seus sentimentos. Deidara, nada impressionado, usou as asas do pássaro para afastar Maruta. Vamos deixar isso claro. Quem vem ou fica é uma decisão minha. Maruta, Junko. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.